Olá, meus queridos, boa noite, na graça e a paz do Senhor Jesus. Eu digo boa noite porque estou gravando o vídeo de noite. Talvez você esteja vendo esse vídeo de manhã ou à tarde, então talvez para você seja um bom dia ou uma boa tarde. Mas eu quero trazer para você, para o seu coração, uma palavra de Deus, que está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1, 2 e o 9, que diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó as pedras que foram queimadas? Versículo 9 diz assim: Porém nós oramos ao Senhor nosso Deus, e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Meu querido, minha querida, esse texto que nós lemos fala acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Reconstrução essa que aconteceu após o cativeiro babilônico, que você sabe, não sei, talvez saiba ou talvez não, que Deus permitiu que o povo dele fosse castigado pela Babilônia, porque a idolatria era tamanha, o povo havia se desviado, e Deus permitiu que Babilônia fosse como se uma mão de Deus pesando sobre o povo por causa do desvio do povo. Só que o tempo do castigo passou e agora Deus começa a reconstruir a cidade através de Neemias. E o interessante é que Neemias, quando chega na cidade de Jerusalém, a cidade estava toda desolada, o povo passando fome, os muros caídos e os portões da cidade queimada, e os muros, como você bem sabe, naquela época, significavam proteção da cidade, era segurança dos habitantes, porque as cidades eram muradas, não é como hoje que não há uma barreira física, mas naquela época os muros simbolizavam segurança, simbolizavam proteção, era algo que era prioridade numa cidade, era ter suas portas firmes, suas portas robustas para proteger seus habitantes. E Neemias, quando chega na cidade de Jerusalém, a primeira coisa que ele vai fazer na reconstrução é o quê? É levantar os muros. E levantar os muros, meu querido, simboliza na nossa vida algo que é muito importante. Esse texto, ele traz para nós uma simbologia, uma comparação com a nossa vida no sentido tanto familiar, espiritual, profissional, enfim, na nossa vida de uma maneira muito ampla. Porque todos nós, muitas das vezes, passamos por reconstruções. Quantos de nós fracassamos no passado ou passamos por momentos a qual nos levou a grande dificuldade e temos que recomeçar novamente? Quantos de vocês já recomeçaram? Eu já recomecei. E quantas vezes nós estamos vivendo em situações que não tem como nós termos outra saída a não ser recomeçarmos. Muitas das vezes é, como eu disse, no sentido espiritual. Às vezes é no sentido profissional. Às vezes é familiar. Mas o interessante é que nosso Deus, ele sempre foi um Deus de recomeço. Ele sempre colocou diante do homem a oportunidade para poder recomeçar. E o interessante é que quando vamos recomeçar, temos que recomeçar a partir das coisas que são prioridades. E Neemias aqui nos mostra isso. Tanto que as prioridades de Neemias, quando ele chega em Jerusalém, qual que é? É levantar o muro. Porque o muro simbolizava segurança, simbolizava fortaleza, simbolizava o que? Estrutura. E Neemias começa justamente por lá. E quando se fala, principalmente da nossa vida espiritual, quais são as nossas prioridades? Existe uma coisa que o diabo sempre vai tentar evitar com que você faça. Eu já falei isso outras vezes, que é a oração. A oração, ela não é um acessório da vida do crente. Se você quer recomeçar, se você quer restaurar a sua vida familiar, profissional, seja qual for, comece orando. Comece colocando diante de Deus as suas prioridades e comece ajustando as suas prioridades a partir de Deus.
E o interessante é que quando Neemias começou a levantar o muro, os inimigos começaram a ficar incomodados. Por quê? Porque Neemias começou pela coisa certa. Mesmo assim é na sua vida e na minha vida. Quando nós colocamos o propósito de recomeçarmos diante de Deus, você pode ter certeza, o diabo sempre vai levantar inimigos para poder escarnecer de nós. Sempre vai levantar inimigos e situações para poder nos fazer desistir desse recomeço. Se você começar ou recomeçar fazendo coisas erradas, você pode ter certeza, você não vai ter nenhum adversário. Pelo contrário, às vezes as coisas podem até começar a fluir bem, porque justamente você começou fazendo as coisas erradas. Agora, quando você recomeçar fazendo as coisas certas, o preço pode ser mais alto. Só que a garantia de sucesso, ela é certa porque ela não vem através dos esforços humanos, ela vem através da bênção de Deus. E o que eu quero trazer para você é o seguinte: quando você coloca no seu coração recomeçar, quando você coloca no seu coração, olha, eu a partir de hoje eu vou orar mais, a partir de hoje eu vou ser mais fiel a Deus, ou a partir de hoje eu vou amar mais, a partir de hoje eu vou perdoar mais, a partir de hoje eu vou ser mais paciente. Quando você começa a reorganizar a sua vida, colocando as prioridades em ordem, você pode se preparar. O inimigo vai se levantar contra. Ele vai começar a escarnecer de você. Ele vai começar a dizer, isso que ele está fazendo é perca de tempo. Isso que ele está querendo reconstruir, ele não vai conseguir. Porque ele vai fazer de tudo para que você venha mudar o seu foco. Ele vai fazer de tudo para que você venha voltar atrás, para que você venha desistir desse propósito de reconstrução. E é isso que eu quero dizer para você. Não pare, não desista. Faça como no versículo 9. Quando Neemias recebeu, esses insultos, quando ele soube dessas chacotas que o povo, que Sanbalat, Tobias, que esse povo todo estava falando contra ele, o que ele fez? O versículo 9. Porém nós oramos a Deus e pusemos guarda contra eles. Sabe o que Neemias está dizendo? Ele está dizendo que quando nós enfrentarmos os inimigos, quando eles se levantarem contra nós por causa da obra que nós estamos fazendo, por causa do recomeço que estamos buscando, por causa da restauração que estamos buscando, nós não devemos desistir. É aí que nós temos que intensificar mais ainda a nossa vida de oração. Porque veja só, depois diante de tanta afronta, depois diante de tanto inimigo se levantar contra, o que Neemias fez? Ele foi orar. E não só orar, ele começou a vigiar. Olha só, ele colocou guarda contra eles de dia e de noite. Aprenda isso com Neemias. Se você começou a reconstruir o seu muro, se você começou a reconstruir a sua casa, se você começou a reconstruir a sua vida espiritual, se você começou a reconstruir sua vida profissional, cuidado, o inimigo ele vai se levantar contra. Mas não tenha medo. Continue firme nesse seu propósito. Continue com os olhos no seu objetivo. Continue com os olhos em Deus. E faça o seguinte, quando o inimigo se levantar, recorra a Deus, como Neemias fez. Neemias recorreu a Deus no começo do projeto, quando ele soube que a cidade estava destruída. Ele buscou a Deus primeiramente para poder recomeçar. E durante o recomeço, o diabo se levantou, os inimigos se levantaram. E o que Neemias fez? Buscou a Deus novamente. Não tirou o foco da reconstrução. Ele não parou de construir o muro. Ele continuou construindo o muro, colocando pedra sobre pedra, pedra em cima de pedra. Ele não desistiu. Não desista também. Não pare. O inimigo se levantou? Busque ao Senhor. Recorra ao Senhor, que com certeza Deus vai te dar graça e você vai terminar esse muro. A reconstrução que você busca, você vai alcançar em nome de Jesus. Basta você não desistir, porque o Senhor ele está com aquele que tem o seu coração voltado para Ele. Coloque seu coração no Senhor. Volte o seu coração para o Senhor. Volte seu coração para Deus, que você vai ver que os seus muros em breve estarão em pé e que as portas estarão no seu devido lugar. E você e a sua casa irá glorificar a Deus com a reconstrução dos seus muros. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Não desista por causa do levante do inimigo. Não desista. Ele se levantou, mas é para cair.
mas só que ele só cai se você recorrer a Deus. Amém? Não queira brigar com as suas próprias forças. Não queira brigar com a força do seu braço. Faça como Neemias. Ele recorreu a Deus. Amém? Deus abençoe você. Em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em você e na sua família. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.